Olá, boa noite. Meu nome é Renata. Obrigado por entrar no seu lar, na sua casa, por poder fazer deste momento um momento de reflexão, um momento de oração, um momento que Deus quer falar contigo. Então preste atenção na minha mensagem para você neste dia. Vamos ler comigo uma passagem em Mateus que diz que Pedro nega Jesus. Em Mateus 26:69 diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Ela afirmou isso, mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Queria que você prestasse atenção no início desse versículo. O início desse versículo diz assim: Pedro estava sentado no pátio. Então, onde Pedro estava neste momento? Totalmente fora da vontade de Deus. Ele estava fora daquilo que Deus tinha planejado para a vida dele. Ele estava sentado no pátio. Estava ali fora daquilo que Deus queria para a vida dele. E por isso que quando a mulher afirmou que ele conhecia Jesus, ele negou a Jesus. Aí, seguindo mais um pouquinho, diz assim, ó. Ele nega Jesus, né, no versículo 70, e depois ele fala assim: Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço este homem. Pedro primeiro nega Jesus, porque ele estava fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus. Depois, o que ele faz? Ao invés de ele se arrepender, ao invés dele conseguir enxergar o seu erro, ele sai e vai em direção à porta. Ao invés de ele entrar para a presença do Senhor, se arrepender, não, ele sai. Ele se afasta mais ainda, se afasta da vontade de Deus, se afasta dos propósitos de Deus. E aí, continuando mais um pouquinho. Pouco tempo depois, no versículo 73, diz: Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço este homem. Então, assim, passou mais um tempinho e ao invés dele conseguir ali se achegar a Deus, ao invés dele ali conseguir ver o seu erro, de novo falaram que ele andava com Jesus. E o que ele fez? Ele disse que não, ele não andava com Jesus. Ele se amaldiçoou a Jesus. Começou a praquejar, rogar pragas, porque no dicionário Aurélio diz que praquejar é rogar pragas, se amaldiçoar. Então, assim, ele estava totalmente fora do propósito de Deus. A cada minuto ele se afastava mais daquilo que Deus tinha para a vida dele. E assim, o que eu quero deixar nessa mensagem? Quantas vezes você não tem negado a Jesus? Quantas vezes eu não tenho negado Jesus? Às vezes você pode dizer assim: Renata, não, eu não nego Jesus. Eu amo ao Senhor de todo o meu coração. Mas isso, infelizmente, não é verdade. Porque quando eu fui meditar nessa palavra, Deus me fez recordar que eu também nego a Jesus. Muitas vezes, todos os dias. Por quê? Vou te dar um exemplo. Chega uma pessoa para você e de repente te diz assim: Nossa, você viu o que aconteceu com a fulana? Ao invés de você encerrar o assunto, você diz assim: Não, o que aconteceu? E a pessoa diz: Ai, ela traiu o marido, mas o marido dela perdoou e ela continuou com ele. E aí você diz assim: Nossa, ela não me enganava mesmo, hein? Aquela cara de santinha, tal. O que você fez? Você negou Jesus. Porque ao invés de você falar para ela: Tá certo, o marido dela, porque a Bíblia diz que a gente deve perdoar, lutar pelo casamento. Não, você não fez isso. Você compartilhou do pensamento daquela pessoa. E ainda falou mal do seu irmão. Aí outro detalhe, a pessoa vem lá, né, outro exemplo. Tô com uma dor de cabeça terrível. Você fala: Deixa eu ver aqui na minha bolsa se eu tenho um remedinho. Ao invés de você dizer para ela, Isaías 69 diz: Jesus levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades.
e o castigo que te traz a paz estava sobre ele, e orar por aquela pessoa, não, você oferece um remédio para ela. Então você nega Jesus muitas vezes assim como eu nego. Eu poderia te dar vários exemplos de momentos que a gente nega Jesus, de momentos que a gente não é um cristão verdadeiro, de momentos que a gente não faz a vontade de Deus, que a gente está afastado da vontade de Deus. Então, o que eu quero trazer nessa mensagem para você? Para que você perceba o que aconteceu depois de Pedro negar Jesus 3 vezes. Mateus 26, 74, diz assim: imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. Ele chorou com tristeza, chorou com amargura, chorou com arrependimento, porque ele lembrou das palavras que Jesus tinha dito para ele. Se desde o primeiro momento aqui, ele não estivesse fora dos propósitos de Deus, fora da vontade de Deus, ele não teria negado a Jesus. Isso acontece porque a gente vai se esfriando espiritualmente, a gente não se alimenta, a gente não ouve a Deus, a gente não o busca. Então, o que eu quero, assim, o mais importante deste momento que eu quero compartilhar contigo, busque a Deus, esteja na vontade dEle, esteja no centro da vontade dEle. Ouça o que o Senhor tem a dizer ao seu coração todos os dias. Busque Ele em primeiro lugar, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Busque estar próximo dEle, ter comunhão com Ele, fazer a vontade dEle, porque assim sua vida vai ser bem-sucedida. Você não vai negar Jesus, você não vai ter uma vida com problemas, com dificuldades, porque Jesus diz que Ele venceu o mundo e nós podemos vencer também. Mas nós podemos vencer se nós estivermos alicerçados na palavra dEle, se nós estivermos alicerçados naquilo que Ele tem para a nossa vida. Então a mensagem de hoje é: fique o mais próximo que você puder de Jesus. Não se afaste. Não vá para longe, porque senão você pode também negar a Jesus muito mais vezes que você gostaria. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Sei que a mensagem foi um pouco comprida hoje. Se você ver tudo que eu poderia dizer nessa mensagem, são aqui 3 folhas, né? Estou um tanto nervosa, confesso, porque apesar de ter essa experiência aí, assim, de gravar vídeos, mas hoje eu estou falando de algo muito importante, que é da palavra de Deus. E isso me causa temor, tremor, mas eu quero a toda semana poder gravar um vídeo, uma mensagem para você, e que eu possa levar um pouquinho da palavra de Deus para você. Mais uma vez, obrigada, te agradeço imensamente do fundo do meu coração. Compartilhe esse vídeo, divulgue, para que as pessoas possam cada dia mais se aproximar de Deus. Um grande beijo no coração. Tchau, tchau. Fique com Deus.